Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem
segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu, jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Que nós possamos confiar em Deus, meus irmãos. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz excelsa do Senhor Jesus esteja sobre nós, seu povo, seus filhos, povo da aliança, e que nós possamos realmente confiar em Deus de todo o nosso coração, como diz a palavra. Eu convido os irmãos a abrirem no Salmo 94, Salmo 94, o versículo 16. Salmo 94, versículo 16 a 19. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Observe o versículo 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma.
As consolações que alegram a alma são maiores do que os cuidados que se multiplicam dentro de nós. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós podemos confiar em Ti, nós podemos segurar a Tua mão, porque o Senhor segura a nossa mão. Nós Te louvamos porque Tu és grande, Tu és o Deus Altíssimo, soberano. De eternidade a eternidade Tu és Deus. E nós nos refugiamos, abrigamos, nos acolhemos, ó Pai, em Ti. Refúgio, socorro, abrigo do nosso coração. Ó Pai, nós somos o povo do Senhor. Que as Tuas consolações alegrem a nossa alma. Renova, Senhor, o Teu povo. Renova o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria. Visita, Senhor, os abatidos. Visita, Senhor, aqueles que se encontram de alguma forma desamparados, desassistidos. Que a nossa confiança esteja no Senhor, Criador dos céus e da terra. Que a nossa alma encontre sossego em Ti, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso Salvador, a nossa rocha, rochedo da nossa salvação, Tu és a nossa bandeira. Aceita, Pai, este momento como algo que fazemos para o Senhor e para o bem da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino Firmeza na Fé. Número 93. Firmeza na Fé, número 93. Do nosso cenário Novo Cântico. Excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao cercar-me a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e como salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus irmãos, de segunda na igreja nós temos a reunião de oração na Igreja Presbiteriana de Vila Nilo, reunião de oração nos lares, e nós procuramos manter nesse período os trabalhos normais da igreja, né? Obviamente
aqui no sentido virtual. Então hoje, como fizemos semana passada, eu vou trazer uma meditação e aí os irmãos orem em favor dos pedidos que estão no boletim, em favor dos pedidos que vocês mesmos compartilharem entre si. Eu quero trazer uma meditação, irmãos, para o nosso consolo e encorajamento. Talvez a única notícia, digamos assim, mais otimista que alguém porventura ouvirá hoje vai ser a leitura da Bíblia. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Encher a nossa cabeça de coisas más, coisas erradas, coisas por vezes até falsas, porque Jesus é a verdade. E a nossa mente tem que se encher dele, da verdade, daquilo que é puro, daquilo que é louvável, daquilo que glorifica o seu nome. Eu quero ler apenas um versículo, Filipenses capítulo 4, o versículo 19. Para os que estão acompanhando aí o plano de leitura da Bíblia, em 2 anos, é o plano que a igreja tem feito. Eu estimulei os irmãos a fazerem este plano. Você pode começar quando você quiser. Basta pedir depois, se você não tem ainda, pelo WhatsApp que eu te mando o arquivo. Mas hoje nós lemos então Filipenses 4 e eu quero compartilhar com os irmãos e refletir no verso 19 especialmente. Filipenses 4, o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Fala, Senhor. Que os teus servos ouvem. E se porventura não temos ouvidos para ouvir, que o Senhor nos conceda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa carta que é chamada a carta de alegria, e de fato por causa da ênfase que Paulo dá na alegria, não essa alegria de prazer, de pular, ou de se sentir bem, mas aquela alegria de satisfação da alma em Deus, especialmente isso. Mas essa carta tem vários motivos. Paulo gostaria, através dessa carta, resolver alguns conflitos, agradecer à igreja pela prática no evangelho da igreja, através das orações, estimular os irmãos à piedade, alertar a igreja contra os falsos profetas e também agradecer uma oferta que ele recebeu dos irmãos. E ele faz isso aqui no capítulo 4, quando ele está falando sobre ansiedade, ele fala sobre o seu próprio exemplo, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Volta à questão da alegria no versículo 10. Você pode observar no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um imperativo. Ao invés de brigar, Evódia, Sintique, pensem concordemente no Senhor e se alegrem. Parem com isso, orem, controle os pensamentos, busque a paz de Deus. E ele fala mais uma vez, alegrei-me. Ele que disse alegrai-vos no versículo 4, agora diz alegrei-me no verso 10. Porque os irmãos tinham dado a Paulo uma oferta. Mas ele fala que ele agradece não exatamente pela oferta em primeiro lugar, ele agradecia mais pela liberalidade dos irmãos, pela bondade dos irmãos.
E ele não estava contente simplesmente porque teve essa oferta. Certamente essa oferta alegrou o coração do apóstolo Paulo, foi útil para o ministério. Mas ele estava contente porque ele aprendeu a se alegrar em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe que a igreja está agora associada, unida a ele. E a palavra comunhão tem esse aspecto de associação também no ministério, na causa do Senhor Jesus. E indo para o final da epístola, ele diz: o meu Deus. Nós temos que confiar, irmãos, que Deus irá suprir as nossas necessidades. Essa não é uma confiança no presidente, no governador, no chefe, em si mesmo, sei lá em quem. Essa é uma confiança em Deus que nós devemos ter. No versículo 19, ele diz: o meu Deus. Depois ele coloca: há de suprir. Antes de termos uma confiança que Deus há de suprir, que Deus irá suprir, que Deus irá ajudar, que Deus irá socorrer cada uma das necessidades, nós temos que começar com isso: o meu Deus. Este mesmo apóstolo em Atos, quando ele está no naufrágio, ele diz o seguinte: o meu Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Há uma intimidade aqui, há um relacionamento, o meu Deus. Ele já começou a epístola falando nesses termos. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O salmista também afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No verso 20, Paulo diz: a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Antes dele afirmar nosso Deus, ele diz meu Deus. Eu não posso simplesmente dizer o Deus da igreja, o Deus dos meus pais, o Deus da minha família, o Deus do pastor, o Deus de algum personagem da história. Antes de tudo, o meu Deus. Deus é o meu Deus, o Deus da minha vida. Nós vemos isso mais ou menos em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, era uma confusão. Jesus disse: vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente há um aspecto do nosso Pai, nosso que está nos céus, nosso Deus e Pai, mas eu só posso dizer nosso se antes ele for meu. Não no sentido de posse, mas no sentido de relacionamento. O Deus que eu conheço pessoalmente, individualmente, não porque eu li e decorei uma definição teológica, não porque eu fui criado na igreja como se fosse uma coisa automática, não. O meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que eu proclamo. Só consigo ter a confiança que Deus irá suprir cada uma das minhas necessidades se Ele for o meu Deus. Eu não vou crer também, não vou conseguir crer, não vou ter fé para crer que Deus irá suprir para os meus irmãos, para a minha família, se antes eu não conhecer este Deus, eu pessoalmente falando. Segundo, Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Uma expressão forte para falar do peso das perfeições de Deus. Segundo a sua riqueza em glória, isto é, porque Deus é tudo aquilo que afirma ser na Bíblia. Eterno, todo-poderoso,
glorioso, conhece todas as coisas, vê todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, não por conhecimento, mas por determinação. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus altíssimo, soberano, Deus que habita numa luz inacessível, diz Paulo. O Deus que vai muito além, infinitamente além dos nossos pensamentos. É um Deus que tem uma glória cheia de riqueza, um peso. Deus é tudo o que Ele afirma ser em todos estes aspectos. Não é que Deus é santo, isso é um compartimento de santidade. Deus é justiça, compartimento justiça. Deus é amor, compartimento amor. Não, todas essas perfeições somadas é a glória de Deus. E é uma riqueza, é uma abundância de glória, poder, de acordo com todas as suas maravilhosas e grandiosas perfeições. Meus irmãos, isso não é teoria, isso não é teologia estéril, isso é fogo para o nosso coração, para as nossas orações, para o nosso ânimo, saber quem Deus é. A nossa rocha, Paulo sabia, segundo a sua riqueza em glória, porque Ele é quem Ele é, por causa da grandeza de Deus. Nós só cremos que Deus supre se nós de fato conhecemos a glória de Deus, a santidade, a eternidade, o poder, a firmeza, o amor. Não é uma mera definição, Deus é eterno. É um consolo saber que Ele não está preso ao tempo, Ele tem todas as coisas em suas mãos. Por isso que Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. À medida em que nós crescemos nesse conhecimento de que Ele é Deus e Ele é quem afirma ser na palavra, nosso coração vai encontrar mais quietude. Portanto, se nós andamos ansiosos e muitas vezes duvidamos que Deus irá suprir, nós precisamos não convencer a nós mesmos por alguma coisa mundana, carnal, autossuficiente, egoísta, individualista. Não, nós vamos aumentar a nossa fé à medida que nós aumentamos o nosso conhecimento, a nossa adoração. A riqueza da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, este mundo vai se encher da glória de Deus. Moisés viu um pouquinho só. Não poderia contemplar a glória na sua totalidade. Homem algum poderia contemplar. Mas já ficou vislumbrado. Isaías viu os anjos cobrindo os rostos para adorar a Deus. Eles cobriam um rosto para adorar a Deus, balançavam suas asas em disposição para servir. E a adoração era: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é um Deus glorioso. E veja, um Deus pactual em Cristo Jesus. Ele irá suprir porque Ele é o Deus das nossas vidas, por isso que fala um Deus pessoal. Nós temos aqui a paternidade de Deus, nós temos a glória de Deus e nós temos o pacto de Deus. Em Cristo Jesus, Cristo é a nossa justiça, Cristo é o nosso intercessor, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é a nossa cabeça. Portanto, todas as bênçãos, toda a provisão de Deus vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e não dos nossos méritos. E não porque nós somos tão bons que Deus
Era impossível que Deus não abençoasse, não, por causa de Jesus Cristo. Diz aqui, em Cristo Jesus, Ele há de suprir. O pacto de Deus. Deus fez um pacto dizendo que Ele guardaria o seu povo, o povo da sua aliança. Cada uma de vossas necessidades. Isso revela o conhecimento de Deus. Deus irá suprir. Por causa da paternidade de Deus, o nosso Deus, a glória de Deus, o pacto de Deus e o conhecimento de Deus. Veja, cada uma de vossas necessidades. Você conhece cada uma das suas necessidades? Eu conheço? Não. Existem algumas até que nós menosprezamos como se fossem coisas assim inferiores e para Deus aquilo não é. Outras a gente nem sabe. Mas Deus conhece cada uma. Deus sabe de tudo o que nós precisamos com perfeição. Sem nenhuma margem de erro, de uma forma absoluta e precisa. Ele conhece as nossas necessidades, não os nossos desejos. Às vezes nós pensamos o seguinte, por que Deus não atende isso? Porque é um desejo, não é necessidade. É porque eu quero, não é o que Deus quer. Muitas vezes é isso. Paulo diz, tem que comer e vestir, estejamos contentes, nós queremos mais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que antes mesmo de nós orarmos a Deus, Ele já conhece as nossas necessidades. Nós começamos a orar pedindo para Deus e Ele já está preparando a resposta em nossa direção. Quando sim é da sua vontade, obviamente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Porque Deus está trabalhando em todas as coisas. E por último, a providência de Deus. Veja, cada uma de vossas necessidades. Para isso nós precisamos aprender o que Paulo aprendeu. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, estar humilhado, honrado, fartura, fome, abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas estas coisas naquele que me fortalece. É porque Ele é a nossa força que nós conseguimos. Agora veja que Deus supriu a necessidade de Paulo através da igreja. Como é bom ser um instrumento de Deus para suprir a necessidade de alguém. Ou seja, Deus não vai mandar do céu uma cesta assim, vai chegar na nossa casa, vai sair no quintal, vai estar lá o maná. Não. Deus pode usar meios. No caso, Ele usou a igreja para abençoar Paulo. Deus vai usar o nosso trabalho para que através do trabalho Ele mesmo supra as nossas necessidades, através da força que Ele nos dá. De alguma forma, esse é o ponto que eu quero enfatizar, de alguma forma Deus irá suprir. Ele diz, o versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Ele mesmo experimentou isso, era uma vida pela fé, digamos assim, completamente. Ele não tinha um salário fixo no final do mês, ou no começo do mês, seja qual for a forma. Ele não tinha uma residência, ele não tinha um plano específico. Ele se entregou totalmente ao ministério, ele se entregou totalmente a Deus, confiando nele. Mas ele diz, recebi tudo e tenho abundância. Olha a gratidão de Paulo. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A oferta dos irmãos para Paulo supriu as necessidades de Paulo e foi uma oferta a Deus. 1 Pedro capítulo 5,
nos exorta da seguinte forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como diz aquele cântico tão bonito, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus, porque Deus é o nosso Deus e é um Deus glorioso, suficiente e poderoso, todas essas necessidades Deus irá suprir. Você crê nisso? Você confia nisso? Você agradece a Deus porque tudo você vê a mão de Deus, como se você visse em cada pedaço do seu cotidiano, da sua vida, dos seus hábitos, a mão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Deus é o seu Deus. Diz aqui: o meu Deus há de suprir. Você confia na glória de Deus? Você adora as perfeições de Deus? Você tem buscado pedir confiando totalmente nos méritos de Cristo, porque diz aqui: em Cristo Jesus há de suprir. Você confia no sacrifício de Cristo? Você vê ali a maior prova, a maior declaração do amor de Deus? Você tem colocado as suas necessidades diante do Senhor? Aumente a sua gratidão a Deus. Aumente a sua confiança em Deus. E que você possa dizer como Paulo. Vamos ler todos juntos, Filipenses 1, versículo 19, como se fosse a nossa declaração pessoal. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor se revelou ao nosso coração. O Senhor transformou o nosso coração, a nossa vida. Ó Pai, segundo a riqueza da Tua glória, Senhor, supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor fará isto. Nós cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o nosso coração descanse, ó Pai, à sombra da Tua onipotência. Que nós possamos, como Ruth, buscar refúgio nas asas do Senhor. Que a Tua promessa feita a Jacó, eu serei contigo, também seja guardada nos nossos corações. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tranquiliza, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, na Tua presença. E que o Senhor receba toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe muito a todos. Guarde este versículo no seu coração, memorize este versículo. Tenha ainda esta noite um momento de oração, colocando diante de Deus a sua vida, a sua família, a igreja, o país de modo geral, o nosso presidente, tá? Você concorda ou discorda, tanto faz. Coloque a vida dele diante do Senhor. Ore por ele, ore pelas autoridades, ore pelo ministro da Saúde, governador. Ore pelo nosso Brasil. Que Deus nos ajude. Mas que esta palavra fique guardada no seu coração. Boa noite a todos e que Deus nos dê a sua paz. Amém.